Olá, meu nome é Fátima Decovante, eu sou mãe de um autista adulto de 22 anos e sou especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação. E também sou coach de autistas adultos de alto funcionamento e coach de famílias que têm uma ou mais crianças com autismo. E é uma alegria imensa estar aqui falando para vocês a convite dessa moça tão querida, a Cacá, da página maravilhosa e tão seguida, a Autistólogos. Eu fico muito contente com o trabalho que Cacá está fazendo, viu? Muito obrigada e o convite é inegável. Então, faço uma pausa para falar um pouquinho para vocês algo que, na verdade, todo mundo me pergunta, pelo menos como mãe desse autista que foi severo e que hoje em dia está no lado mais leve do espectro. O Edinho nasceu em 1996. Em 1999 veio o diagnóstico fulminante, autismo severo com talvez um certo retardo mental. E depois do baque, depois do susto, eu arregacei as mangas e fui à luta. Então o tema é esse: o que eu fiz para conseguir que o Edinho se superasse, que ele progredisse tanto, que ele caminhasse no espectro. Eu vou tentar resumir algo que durou 22 anos, né? Uma vida. E um vídeo não vai ser o suficiente. Por isso, resumidamente, eu vou falar. A primeira coisa foi a aceitação. A minha aceitação como mãe. Aceitação não da boca para fora ou na cabeça, mas no coração. Aceitar que meu filho era diferente. Aceitar que eu ia passar a vida inteira vendo outras crianças da mesma idade dele fazendo coisas típicas e que talvez ele não fosse fazer. Aceitar que não existe comparação, que a comparação ia me fazer perder, ia fazer eu perder a energia, a vontade de lutar, ia me cegar para ver as possibilidades dele. E é isso que é o mais importante, porque todos eles têm. Como mãe e como terapeuta, eu nunca vi um autista que não tivesse alguma possibilidade, algum talento, alguma habilidade, por menor que fosse. Então, aceitação no coração, na alma, de verdade. Inclusive porque quando isso acontece, parece que a gente emite assim um radar, um som que só os autistas percebem. Eles captam que a gente está aberto, que a gente está aceitando, que a gente está sem preconceito, que a gente está achando que tá bom assim, mas vamos ver o que dá para melhorar. Então, aceitação, gente. Segunda, terapias. Sem terapias fica difícil. E quais as terapias? É difícil dizer, porque nem tudo que eu fiz vai dar certo com outras crianças. Eu vou falar também rapidamente o que eu fiz e o que deu certo com meu filho. A começar pelo método Sunrise. Queria que vocês procurassem tudo no Google, porque não dá tempo de eu explicar uma por uma. A terapia Growing Minds, americana, da Flórida, sensacional. Eu fiz o neurofeedback com o Edinho, me procurem saber, muito bom. Fiz terapia da integração sensorial, fiz
ele praticar esportes. Esporte, eu já falei tanto disso nas redes, nos meus textos. Esporte é essencial, porque faz muito mais do que só movimentar o corpo e melhorar a coordenação, melhora o processamento neurológico. Então, praticar esportes é importante. Aquele que seu filho gostar vai ser o esporte ideal. E eu sou uma das mães que precisou contar com as dietas e a suplementação, com a parte biomédica também. Eu tenho sempre cuidado ao falar disso, porque eu sei muito bem que não funciona com todas as famílias, que não funciona com todos os autistas, que nem todos têm essas intolerâncias, essas alergias alimentares. Mas o Edinho tinha, e isso foi acho que foi um divisor de águas, porque fez com que ele conseguisse começar a querer se comunicar. E ele só começou, ou verbalmente pelo menos, ele só começou a falar aos 6 anos e meio. E só aos 10 anos é que foi de uma forma inteligível, né? Com 2, 3 palavras formando uma frase. E hoje em dia ele fala inglês, ele fala holandês muito bem. Eu sei que muita gente no Brasil não tem condições financeiras de custear terapias. Não tendo essa possibilidade, leia tudo o que puder, siga essas páginas tão boas, siga a Cacá aqui no Autistólogos, que sempre traz gente boa, né? Gente que sabe de autismo para falar sobre autismo, e tente aplicar isso em casa, aproveite as oportunidades. E as oportunidades em casa é quando os nossos filhos estão tranquilos, quando eles não estão cansados, quando eles estão receptivos. São momentos que a gente acha, poxa, aquilo que eu ouvi, ou que eu li naquele artigo, ou que eu vi naquela página, vou aplicar, ok? O terceiro fator que eu queria chamar a atenção, que me ajudou muito nesse caminho no espectro com o Edinho, é que foi o entendimento que eu tive das fases do desenvolvimento que nele eram diferentes. O desenvolvimento típico, ele é perfeito, porque a natureza é perfeita, né? É um neném que começa a olhar, começa a sorrir, balbucia, se senta, engatinha, anda, fala e vai aprendendo. No autismo, as fases de desenvolvimento parece que se embaralham, elas se intercalam. Isso tem a ver com todo aquele processamento neurológico deles, que ficou interrompido, né? A conexão das sinapses e como isso funciona individualmente. Mas fato é que, como essas fases se intercalam, eu acabava vendo que o Edinho, com 6, 7 anos, ele entrava na fase oral, que ele não teve quando bebê. Ele nunca foi de colocar nada na boca. E de repente, aos 6, 7 anos, ele colocava uma pilha na boca, moeda, tudo. Encontrava a coisa no chão e botava na boca. E eu percebi, porque eu gosto de perceber tudo, né? Quando eu estou estudando autismo, quando eu estou olhando uma pessoa com autismo, eu gosto de observar e saber por que essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo. Deve ter uma razão. E os autistas sempre têm uma razão para fazer o que fazem. Eu sabia que meu filho tinha as dele. E eu ia anotando tudo, eu anotava tudo, porque a memória da gente trai, a gente acaba esquecendo, embaralhando situações. Eu tinha um logbook, eu anotava tudo, o que ele fazia, o que ele estava fazendo e que não deveria estar fazendo, e o que ele não estava fazendo e deveria fazer, como eu podia estimular essa fase dele e como eu podia fazer aquela outra que estava chegando tarde demais, como eu podia fazer passar. Isso da gente entender as fases
ajuda muito a gente perder o medo do autismo, porque eu, como mãe jovem, eu tinha muito medo. Né? O autismo era um bicho de 7 cabeças, porque eu não compreendia. E quando a gente começa a compreender, a gente vê que não é tão diferente assim. Só que, volto a dizer, essas fases, elas acontecem em outros momentos. Aí a gente fica com medo, aí a gente acha absurdo. Mas eu pensei, peraí, se ele está tendo essa fase agora, eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar a ele passar por essa fase. Se ele não teve a fase oral, voltando a esse exemplo, ele precisa ter a fase oral para passar para a próxima, para superar, para aprender alguma coisa com isso. Então não era só, porque eu também fiz um período de DTT, Discrete Trial Training, que é parecido com a ABA. Então não era só aplicar isso para tirar esse comportamento. Eu tinha que ver de onde via esse comportamento e foi naquele momento, naquelas situações dele, que ele não tinha passado por aquelas fases na época que era para ter passado. Então, isso eu acho muito importante falar para os meus colegas pais e mães. 4. Fazer com que o Eldinho confiasse em mim. Ele tinha que confiar pelo menos em uma pessoa, porque o mundo era muito difícil, o mundo era muito cruel com ele. E eu tenho certeza que mesmo nesses momentos de autista severo, onde ele parecia não ver nada, não sentir nada, não perceber nada, mesmo nesses momentos ele sabia o que estava acontecendo à volta dele. Ele sentia a rejeição, ele sentia a exclusão. E eu entendo, não leva a mal, ele era uma criança difícil, ele só queria fazer o que ele queria. Eu não conseguia sair à rua com ele sem coleira, né? Coleira, tem um nome no Brasil, mas eu esqueci. E poder fazer com que ele se comportasse. Ele não entendia o que era isso. Ele tinha medo. Os autistas têm muito medo, a gente não sabe disso, mas eles têm muito medo. E às vezes a agressão é medo, o grito é medo, as crises é o medo, como outras coisas também, né? Cansaço, enfim. Eu tinha que entender que para ajudar o Edinho, eu ia ter que fazer com que ele confiasse em mim. E como é que a gente faz isso? Como é que eu ia conseguir fazer que ele confiasse em mim? Mostrando para ele que o mundo inteiro podia estar contra ele e achando que ele era, não sei, um bichinho, uma criatura esquisita. Eu não achava. Ele era o meu filho. Então eu elogiava nas horas certas, eu falava aquilo que ele fazia de bom. Como, por exemplo, desde bem pequeno, ele já fazia, ele montava Lego de uma maneira assim bem bacana, bem criativa também. Era quando eu percebia que não era retardo mental, ele não tinha essa comorbidade, ele estava fechado no mundo dele, mas ele fazia tanta coisa que eu pensava, uau, e eu dizia isso para ele. Ele não olhava ainda nos meus olhos, ele não falava comigo, mas eu dizia para ele, nossa, como você é esperto, que coisa bacana, como você faz isso bem. Eu elogiava nas horas certas, eu também não elogiava sem sentido, porque eles também sabem disso, né? Um autista não é burro, não é idiota, ele sabe também o que ele não consegue fazer, mas eu sempre cumprimentei, elogiei nas horas certas e sempre falei, mesmo quando alguma coisa que ele fazia dava errado, falei, eu acho tão bacana você não desistir, Edinho, eu acho tão legal você tá querendo fazer isso, sabe? Poxa, e se ele melhorasse, né, nesse processo, digamos, um desenho que antes era ininteligível e depois um desenho melhor, eu falava, ele precisava ter confiança em mim, ele precisava acreditar.
Porque quando ele começou a acreditar, ele começou a progredir muito mais. E ele começou a me ouvir. Eu comecei a virar mesmo aquela pessoa a quem ele se dirigia quando ele precisava de algum reforço, de saber, estou fazendo certo ou estou fazendo errado. E eu dava os bons conselhos, né? Isso sim, isso não. Então, ter a confiança do seu filho, ou se tiver algum terapeuta ouvindo também, do seu cliente, do seu aluno, é uma das coisas mais bacanas que podem acontecer. E outra coisa que eu gosto de chamar atenção é para a criatividade. Eu acho que a maior parte das pessoas que gosta de trabalhar com criança, ou de pais e mães, né, que têm filhos, são pessoas criativas. E a criatividade é tão importante. Não digo só a criatividade manual, mas a criatividade aqui na cabeça, de arrumar alternativas para aqueles pontos em que os autistas empacam. Alguma coisa, né, estagna ou não dá certo, o que a gente vai fazer? Aí a gente tem que pensar. A gente observa a criança, como eu fazia com o Edinho, eu olhava para ele e via como é que eu vou conseguir fazer o Edinho, não sei, esperar melhor, porque ele não esperava, né? Saía correndo, empurrava as pessoas. A gente tem sempre a alternativa de ser consistente, de falar 1000 vezes a mesma coisa, e às vezes a gente pode também pensar, eu já falei 100 vezes, não deu certo. O que eu ainda posso fazer? O que eu ainda não tentei? O que eu posso idealizar tal que vá chamar a atenção dele naquele momento? E cada criança é diferente, né? Nós, os pais, nós conhecemos os nossos filhos também, de trás para frente. E às vezes é muito bom usar esse conhecimento para tirar da nossa caixinha de surpresas as ideias certas nos momentos certos. E ao contrário, às vezes por isso mesmo, por nós pais estarmos tanto tempo junto dos nossos filhos, nós perdemos uma certa perspectiva que aí a outra pessoa, né, o terapeuta, o professor, tem. Que chega e fala, olha, vamos tentar isso, aquilo. E você como mãe se pergunta, poxa, é mesmo, eu nunca pensei nisso. Então é nesse trabalho de equipe que surgem coisas maravilhosas, né? Os terapeutas que escutam os pais, né? As fontes poderosas de informação sobre os filhos, e vice-versa. O terapeuta que olha para a criança com um olhar mais neutro, né? Sem aquela emoção, sem querer pensar e mastigar tudo para a criança. E eu queria falar também da atitude. Atitude é aquele gatinho que se olha no espelho e vê um leão. É a gente dizer que o que eu tenho tá bom e eu vou tentar melhorar, mas não vou ficar triste por isso. Atitude é quando nós, mães, pais de autistas, percebemos que a vida é longa demais para a gente ser infeliz. Então, de um lado a gente tem o autismo, do outro o desejo de ser feliz. E como é que a gente vai juntar esses dois? Perceber cada momento como uma oportunidade de seguir tentando, de seguir fazendo e ter essa postura positiva de que a cura do autismo está nesses pequenos progressos. Às vezes são bem pequenos mesmo e são escassos e às vezes são gigantescos.
É uma jornada, é um caminho que não tem garantia, mas, poxa, eu acho que cada mini sucesso vale mais do que todo o ouro do mundo. E eu agradeço a todos vocês por terem me ouvido. Cacá, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço no Autistólogos e espero voltar aqui mais uma vez. Um beijo, um dia lindo.